Olá, seja bem-vindo ao Novos Tempos, e as drogas são cada vez mais motivo de preocupação. Para se ter uma ideia, em 1987, a Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas, definiu a data 26 de junho como Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Nessa data, a ONU sempre divulga um relatório sobre o assunto no mundo. Em 2007, segundo esse relatório, o comércio mundial de drogas ilícitas movimentava cerca de 322 bilhões de dólares ao ano. No Brasil, a preocupação não é diferente, já que o consumo de drogas, principalmente o crack, já atinge várias camadas da sociedade. Meu tio, por exemplo, usou bastante tempo, só que o crack acabou com a vida dele. É bem triste ver essa situação assim, mas é um problema que ele é social, assim, que não é um caso específico. Uma falta de oportunidade para ela conseguir enxergar isso e conseguir enxergar que tem outras saídas para a vida dela. O crack, depois que você usa uma vez, você acaba viciando e vai usando mais vezes. É um problema que engloba muito mais questões do que apenas aquela pessoa que é usuária de crack. É uma triste realidade brasileira. Mais de 1 milhão de brasileiros usam a droga no país. E o crack ganhou destaque na mídia no início da década de 90. Aproximadamente 30% dos usuários perdem a vida em um prazo de 5 anos. Para conversar com a gente sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio Regina de Paula Medeiros, professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas. Professora Regina, muito obrigada pela sua participação aqui. Para começar o programa, eu queria que você me falasse como é que está a situação no crack, né, no país, porque é um problema de saúde pública, né? O crack é um problema de saúde pública, assim como todas as outras coisas também que vem acontecendo. Né? Atualmente, o foco está no crack. Uhum. E esse foco ele está mais relacionado à questão da situação, a condição socioeconômica das pessoas vivendo em situações precárias, essa desigualdade social e tal. E nós vamos ver que tem o uso muito mais intensivo e grave, com um problema muito mais grave de saúde, que é o álcool. Por uma questão de ser uma droga ilícita, ela não chama tanta atenção como do crack. Então, na verdade, nós temos que apurar um pouco assim, o que é verdade, o que é mentira em relação a essa questão do crack. Né? Mas, Regina, antes da gente focar a nossa reflexão, eu queria iniciar colocando essa realidade que, como bem colocou no início ali, há drogas que são lícitas, outras ilícitas. Sim. Você não acha que essa distinção ela precisa ser pensada criticamente pela sociedade? Sem dúvida, sem dúvida. A questão das drogas lícitas, por exemplo, a medicação. Né? É uma droga lícita, você toma medicação. Álcool. Nós usamos álcool no nosso cotidiano, principalmente aqui no Brasil, Belo Horizonte, que é a cidade dos botecos e tal. É muito comum isso ir nas festas familiares e etc. Né? Uhum. Então, quer dizer, essa questão da droga lícita, a gente sabe disso e as estatísticas têm mostrado, o problema do álcool ele é muito mais grave, assim como a medicação prescrita também é muito mais grave do que a questão do crack. O crack está sendo, nesse momento, uma válvula de escape, uma explicação para uma série de coisas, medidas variadas que vêm acontecendo no país ou né, de interesse político, econômico, etc., né, para chamar atenção para essa questão do crack. Mas o problema das drogas vai muito além da questão do crack. Nossas festas, as baladas são sempre regadas, não só a álcool, né? A gente ouve falar de tantas outras drogas consumidas, né, como êxtase e outras. Mas eu queria que a gente conversasse o seguinte, não seria mais racional, mais de bom senso a sociedade legalizar e regulamentar, controlar? É claro, sem dúvida. O proibicionismo já está
muito bem caracterizado, e já está muito claro também que o proibicionismo, ele gera uma série de problemas. Porque não é bem a droga? Vem a droga, mais as armas, mais a corrupção, mais outras alternativas também de trabalhos informais ilegais e tal. Envolve uma série de coisas. E na verdade, não é muito claro essa questão. Por que é lícita, por que é ilícita? Nós sabemos, por exemplo, a questão da maconha, né, que hoje já está liberada aqui no Brasil, por exemplo, para essa questão científica, né? Então, quer dizer, as drogas, quanto mais se proíbe, mais uma série de coisas e de interesse gira em torno dessa proibição. Uhum. Então já está claríssimo que a proibição ela só traz problemas de uma forma geral, independentemente da classe social. Quando a gente ouve falar do tráfico, quando a gente ouve falar, né, da mortalidade de jovens, ou então a gente vê uma cena como essa do início aí, né, uma praça onde as pessoas, a Cracolândia, né, vamos dizer, das nossas grandes cidades. Então as pessoas ficam assustadas com as drogas e acham que isso deve ser. Nós temos políticas de combate, de criminalização, né, de tentar a todo momento prender traficantes, criminalizar o usuário, inclusive, e tal. Parece que essa política é fracassada, porque ela não consegue avançar, ou a gente só vê carregamentos e mais carregamentos de drogas serem apreendidas. É claro. Além disso, tem a proposta da limpeza da cidade, né? Porque, assim, o que é importante também a gente pensar que a Cracolândia ela não é formada por pessoas que usam crack. São pessoas pobres que não têm onde morar, não têm dinheiro para pagar aluguel, pessoas que vêm do interior para trabalhar e não conseguem e tal. Então, tem uma série de pessoas que acabam... Faz parte da população de rua, né? Em situação de rua. Em situação de rua, não. Tem gente que mora nessas cracolândias, entre aspas, por exemplo, e que são trabalhadores, né? Nós acabamos de fazer, aqui mesmo eu já estive nesse programa falando de moradores de rua, que tem pessoas que têm uma profissão, que trabalham, mas que não têm o suficiente para sustentar uma família, pagar aluguel e etc. Então, vai para a rua e a família vai mais para a periferia, ou vai para cidades do interior e etc. Então, quer dizer, assim, primeira coisa, essa Cracolândia que se fala dela, nós precisamos saber um pouco mais dela, né? Que não é exatamente isso dessa forma como aparece. Agora, então, a proibição, quando você diz acabar com isso, então, é a limpeza, é o problema, a proposta da limpeza da cidade. Só que limpa aquela Cracolândia ali e espalha as pessoas para o resto da cidade. Porque onde as pessoas vão ficar? Né? Qual que é o problema delas ficarem em determinados lugares ou outros lugares? Né? Nós conhecemos políticas de outros países, por exemplo, que trabalham, que deixam as pessoas ali onde elas estão, onde elas escolhem espontaneamente aqueles espaços, onde elas têm uma vida, um cotidiano, as relações que elas estabelecem ali, os laços e como que elas se organizam ali para viver. Nós temos alguns países, por exemplo, a questão da Colômbia, né, que é permitido esses lugares, né? Então nós vamos ver, por exemplo, na Europa também tem alguns países que funcionam dessa forma e que esses lugares eles são cuidados pelos próprios políticas públicas, na limpeza, na lavagem dos cobertores deles, dos cachorros com que eles ficam ali e tal. Quer dizer, é uma atenção especial para aqueles lugares que aquelas pessoas vivem. Quer dizer, nós podemos então falar que as drogas estão ligadas à nossa falta de políticas públicas que garantam a inclusão de todos na cidade, na vida urbana. E que se esse atendimento às pessoas, né, essa garantia da cidadania de todos, não for um cuidado diário, as drogas vão surgir talvez como válvula de escape ou como um lugar de extravasamento. É claro, todas as pessoas, sem exceção, têm uma forma de extravasamento, ou que seja no futebol, ou que seja na bebida, ou dançar, fazer ginástica e tal, etc. Como é que você pode imaginar que um agrupamento de gente pobre nessa sociedade de consumo que nós vivemos, que é um incentivo ao consumo, como é que nós podemos imaginar qual que seria a válvula de escape dessas pessoas que não têm trabalho, não têm moradia, não têm infraestrutura, banheiro
público, que é o mínimo do mínimo que um ser humano precisa. Então, quer dizer, essas políticas, além da política pública, nós temos uma questão chamada de direitos humanos, né, que é o direito das pessoas escolherem, né, e como elas vão viver, ou escolher dentro daquela condição. Evidentemente que ninguém gostaria de morar nessa situação, né, evidentemente, mas as condições de vida, com essa desigualdade social que nós vivemos, o que as pessoas podem lançar mão para elas, então, ter pelo menos uma forma de consumo ou uma forma de expressão de cidadania. Eu posso, eu quero dormir, eu quero comer, e é quase que uma condição de viver na rua. Agora, você começou a falar assim, de alguns países, né? Eu queria que você, para encerrar esse primeiro bloco, falasse um pouquinho assim, da sua observação. Quais são as melhores formas que nós estamos encontrando de abordar a questão das drogas, no geral, nas nossas cidades? Na nossa cidade? Nas nossas cidades, né? Ah, nas nossas cidades. Olha, na verdade, em outros países, a gente tem visto que realmente o proibicionismo está fadado ao fracasso. Isso não funciona, não existe nenhum país, etc., né? E, então, quer dizer, o que os países têm encontrado? Uma forma de respeitar essas condições, respeitar a forma de vida dessas pessoas e, então, promover essa autonomia das pessoas naquela condição, ela poder escolher como ela prefere ou ela consegue viver. Então, quer dizer, na nossa cidade, nós não temos uma Cracolândia em Belo Horizonte, né? O que nós temos são pontos de uso de drogas, de cenas de uso e etc., né? Nós não temos. Mas as cidades que têm, por exemplo, e que têm enfrentado esse problema, feito São Paulo, por exemplo, então existe uma série de medidas equivocadas em relação a isso. Então, por exemplo, a questão, qual que é o problema maior da população de rua, ou, né, que usa, por exemplo, essas drogas? Se essa população, qual que é a droga que elas poderiam usar? Eu não acho que elas escolheriam o crack. Podia ser um uísque, podia ser um vinho tinto para aquecer, um conhaque e tal. Mas qual que ela tem acesso? É a droga mais barata, é a bebida em primeiro lugar, e depois que vem a cola, o crack, essas questões, né? Então, quer dizer, como é que as políticas públicas poderiam resolver? Olha, tem a política de redução de danos, que é uma política totalmente avançada, né? Que, então, ela prevê uma autonomia do sujeito, uma responsabilidade dele também, e de um cuidado com a saúde dele, né? Então, quer dizer, essas são as melhores medidas em que responsabiliza o sujeito e reconhece o sujeito enquanto dono da sua própria história. Não pode ser por decreto, né? Mas, Regina, vamos continuar essa conversa, mas no segundo bloco. Tá bem. Okay? Já a gente volta, tá? Com mais assunto, mais conversa sobre o crack. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Novos Tempos e no programa de hoje estamos conversando sobre o crack, um grave problema que atinge pessoas de diversas classes sociais brasileiras. Na Pedreira Prado Lopes, pedras de crack são vendidas a R$10. A proximidade com o tráfico fez o entorno do aglomerado o maior ponto de consumo em Belo Horizonte. E a nossa equipe foi conhecer a realidade de quem já lutou contra o vício do crack e de quem auxilia na recuperação desses dependentes químicos. Minha história começou com álcool, depois passou pela maconha. E eu fui evoluindo no uso e abuso das drogas até que fui parar no crack. Usei droga durante 25 anos, fui preso várias vezes e quase morri em função do uso e abuso de drogas. Eu tive que reconstruir a minha relação familiar, reconstruir a minha vida pessoal, profissional, buscar um novo caminho. Eu estou limpo há 4 anos, 9 meses e 28 dias, algumas horas, só por hoje. Essa é a história de quem já foi dependente do crack, um problema de saúde pública que afeta 1 em cada 5 municípios brasileiros. O uso contínuo dessa droga faz com que o usuário perca funções ligadas ao raciocínio, percepção, memória e coordenação, contribuindo para que o dependente não consiga parar com o vício sozinho. E são ações governamentais em prol da prevenção que podem intensificar a luta contra o crack. O governo federal acordou muito tarde para entender sobre essa problemática do crack. Eu percebo que só quando o crack chegou
na classe média foi que, na verdade, o governo começou a discutir essas questões. A questão da dependência química, ela não é uma questão de um trabalho, de um ator só. São vários atores trabalhando na mesma linha. Então, eu acho que tem que ter o papel da saúde, tem que ter o papel do desenvolvimento social, tem que ter o papel da segurança pública. O Brasil lidera o ranking de países do crack, representando 20% do consumo mundial. No quesito número de cidades com a presença da droga, Minas Gerais fica atrás apenas de São Paulo. Dos 852 municípios mineiros, 191 sofrem com esse problema. As pessoas vão para a droga, ao meu ver, mais por falta de esclarecimento. Eles não entendem o que é e, por curiosidade ou por pressão de amigos, entram e vão até o fundo do poço. A cada 10 que experimenta, isso é estatístico, um se torna dependente. E a cada 10 que se torna dependente, um consegue sair. A dependência química deve ser tratada como uma doença, no corpo, na alma e no espírito. E para sair desse mundo, o usuário tem que entender o que está acontecendo com si mesmo e encontrar o caminho da mudança. Eu acredito na recuperação, acredito na vida do ser humano, acredito que todos têm o direito de recomeçar, tem que ter a segunda chance. Eu saí das ruas para me transformar num empresário de um relativo sucesso e que a vida sem drogas é melhor do que eu jamais imaginei. E o que eu tenho hoje é respeito da minha família, eu tenho respeito da sociedade e, mais do que isso, eu tenho um Deus no coração e a certeza absoluta que, se eu continuar limpo, o céu é o limite. Nas últimas semanas, o assunto ganhou destaque na mídia depois que o prefeito de São Paulo, João Dória, realizou uma mega operação na Cracolândia para retirar os usuários das ruas e prender traficantes. A ação trouxe à tona discussão sobre internação compulsória. E aí eu queria abrir esse bloco falando sobre isso, né? Se você acha assim, que a internação compulsória é um caminho. Olha, para começar, esse fato, caso Dória, né, que fica na história, é um retrocesso absoluto. Essa internação compulsória foi uma coisa que já foi usada na história para outros casos, por exemplo, a hanseníase, a tuberculose e tal, e gravíssimo no caso da hanseníase, que até hoje as pessoas que foram compulsoriamente internadas, encarceradas aí, elas têm apresentado problemas emocionais, físicos e etc. Então, quer dizer, é uma medida totalmente equivocada, atrasada, e que não traz nenhum benefício. Isso em nenhuma história de nenhum país, ou no Brasil mesmo, que a gente conhece muito bem, não teve o resultado positivo. Segunda forma também como foi usada, de uma violência absoluta, né, e internando, a proposta é internar qualquer pessoa que esteja ali naquele lugar. A internação compulsória, na verdade, ela tem alguns critérios, né, que a gente sabe, alguns critérios que tem que levar em conta uma série de coisas, que é a incapacidade da pessoa de decidir determinadas coisas para a vida dela, né? Então, uma situação assim de saúde mesmo, ou que aquela droga, o uso dela está prejudicando enormemente a vida daquela pessoa, então ainda é um processo, tem que entrar com processo, não é uma coisa tão simples assim. Tem que saber o histórico da vida daquela pessoa. Isso, e muito mais assim, né? Porque aí tem uma série de coisas também que implica aí a vida da família, a questão, né, é um processo, né, não é isso assim, dessa forma como foi. Então, quer dizer, em nome dessa internação compulsória, está se aproveitando para chamar atenção para aquele ponto do crack em São Paulo ou no Brasil inteiro. Hoje a discussão está sendo essa questão de interna, não interna, tal. Porque quem decide sobre a internação ela também é necessário para um tratamento de drogas ou de crack, especificamente, que vocês estão falando,
que a pessoa também ela deseja aquilo, ela tem uma intenção de interromper aquele uso. Mas o usuário ele tem capacidade de responder por isso? Claro que tem, como não? São pessoas normais, como nós também usamos o café, nós usamos uma série de coisas, né? Também remédio para acordar, para dormir, para depressão, para ficar forte, para não sei o que e tal. Uma série de coisas, assim como as pessoas também usam, como nós também, a classe média, a classe alta, vai no botequim tomar, vamos numa festa, vamos dançar e tal, tal, tal. São pessoas que podem e que devem, né? E que têm o direito de escolher o que ela quer para a vida dela. Agora, Regina, tirando o foco dessa medida, como você bem descreveu, né, que foi mais para a mídia, para um negócio assim que não resolve o problema. Agora, existe na sociedade, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, existem muitos tratamentos, terapias em fazendas, ou às vezes públicas, ou às vezes parceria, né, com alguma instituição religiosa, que propõe à pessoa, envolvendo seus familiares, uma caminhada de desintoxicação. Sabe? Como é que você avalia essas outras abordagens, assim, mais numa perspectiva de propor uma nova caminhada, uma nova vida à pessoa? Sim, em Belo Horizonte tem assim os projetos, os programas, os projetos tanto do serviço público como privado, né? Então, quer dizer, o que nós observamos que é muito pouco investimento dos governantes nesse tipo de serviço. Então, existem muitos serviços que falta profissional, condições mínimas de atendimento das pessoas e tal. E são poucos para a quantidade de pessoas que necessitam, né? E uma burocracia, uma série de coisas que nós estamos vendo aí no próprio serviço público, muitas portas fechadas e uma falta total de profissionais e às vezes da equipe, às vezes até de medicação, alimentação e etc. Quer dizer, então, um investimento aí do serviço público. Existem também o que nós conhecemos como um efeito muito bom, que é o consultório de rua, né? Então, é um projeto e trabalhando com redução de danos, sempre com redução de danos. Então, que é um projeto, que é um consultório na rua, próximo a onde as pessoas vivem, e que elas acessam esses consultórios e são encaminhados, caso queira, ou dependendo do que ele precisa ali na hora, às vezes uma ferida, às vezes uma medicação, às vezes alguma coisa assim. Então, quer dizer, essas são medidas muito efetivas, né, que a gente tem observado muita eficácia nessa medida e nesse acompanhamento. Agora, existem outras também, tipo, por exemplo, grupos de ajuda mútua, né, que são desenvolvidas em determinadas ONGs, por exemplo, né, pastorais. Existem uma série de outras medidas que também têm um resultado muito positivo. Existem também medidas que hoje já se pensa um pouco nela, e isso outros países têm feito, que atuar nos bairros onde moram essas pessoas, criando áreas, por exemplo, de lazer, de cinema, de cultura e etc., para que a pessoa também possa despertar para outras coisas que não somente a droga. A droga, ela vem quase que uma falta de alternativa total do sistema social em relação a isso. Agora, as medidas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa internação compulsória, que você faz referência, é uma forma de privatização desses tratamentos, porque onde que eles vão internar são clínicas, hospitais particulares e que são caros, e que em São Paulo e Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte a gente não tem isso, dessa modalidade que tem em São Paulo e Rio de Janeiro, que são imensos e que quem está ganhando dinheiro por isso aí, né? Então essa medida de internação compulsória, ela tem muito mais interesse do que a gente pode perceber. Agora, existem outras formas também de acampar isso. Por exemplo, a questão da discussão,
né, sobre drogas nas escolas, a prevenção, e colocar esse tema das drogas em pauta, né? Porque até então esse tema ele é muito considerado um tabu, que ninguém quer mexer. A gente vê os professores nas escolas com muito temor em lidar com esse tema, nas próprias igrejas, né? É um tema que não é muito discutido, a não ser que é como se fosse uma coisa maléfica. Ô, Regina, muito obrigado pela sua presença aqui, enriquecendo novos tempos, contribuindo para um tema que é necessário que toda a sociedade assuma nessa discussão. Obrigada a vocês. Em torno das drogas, surge toda uma realidade complexa. Elas estão presentes ao longo da história da humanidade. Demonizá-las ou simplesmente criminalizá-las não traz solução para os problemas criados em torno do comércio e do uso das drogas. Então, como lidar com essa questão? Temos que admitir, não há soluções simples. É preciso, então, refletir, avaliar, rever conceitos, abordagens, processos educativos, como também o próprio acompanhamento dos dependentes e seus familiares. É urgente, enquanto sociedade, discutirmos como lidar com o comércio legal ou o próprio tráfico. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana. E o Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!